sou praticamente antropólogo já, praticamente, né? Falta um detalhezinho ali só. Então, fiz faculdade de rádio e televisão, né? Não cheguei a terminar, mas fiz no passado. E depois de um tempo eu saí, assim, fiquei, não quis entrar no sistema, até o momento que eu percebi que é necessário a gente dar esse passo, atravessar certas portas para poder fazer certas mudanças que a gente almeja, né? Então eu sempre recomendo os alunos do Instituto São Brandão que se formem, tá? Porque a gente vai precisar lá na frente de acadêmicos, tá? Com uma mentalidade não alienada, não presa, né? Então, assim, ao padrão 1984. Né? Então, Jussara, nunca tomou Jussara. Jussara é tipo é o açaí que é muito comum no sul, né? Então, o pessoal pega as palmeiras ali no sul, pega aquela plantinha, a Jussara, no caso, e faz tipo um açaí. É bem parecido com o açaí. Ele é um pouco menos, ele é um pouco mais líquido, eu acho. O pessoal faz muito suco também, como se fosse um açaí, mas assim, é bem legal. Tem um pessoal que faz lá no sul a festa da Jussara, né? Essa planta. Então, fanatismos modal, exatamente, coisa da moda. O pessoal fica fanático e acha que... Calma, pessoal, vamos organizar o básico primeiro, o essencial, tá? Lélio, aluno do Instituto, tem bastante gente do Instituto aí que eu tô vendo, né? O pessoal tá presente. Tá, vocês estão falando outra Jussara, entendi. Então essa aqui eu não sei. Isso aqui realmente esse termo eu não conheço. É que tem uma planta chamada Jussara, que é tipo um açaí, né, do sul. Eu gosto de açaí, inclusive. Inclusive tá barato, pessoal, tá? O açaí tava R$10 no mercado. R$10, cara. Um negócio de 25, R$28, os baratos normalmente tá por 10. Sabe por quê? Por causa do tarifaço. Lembra que eu falei algum tempo atrás? O preço do café vai cair, a carne vai cair, tá? Eu não sabia do açaí, o açaí também caiu. E caiu tudo, porque é lógica pura. Eu entendo de mercado, trabalhei muito tempo, 15 anos com o mercado internacional, né, como corretor internacional de operações de importação e exportação, principalmente do agronegócio, produtos do agronegócio. Né? Então, eu sabia que isso ia acontecer, eu falei, vai acontecer, eu esperei, aí comprei bastante café, né? Esperei baixar, porque estava quase 50 pau, né? Tava 45, hoje está 28, o mesmo café. Porque entrou o tarifaço, muitas das exportações acabaram ficando aqui, o mercado ficou mais restrito, diminuiu o escoamento, e aí o produto teve que ser vendido internamente. É o que aconteceu com o açaí, porque o café já saiu, né, do tarifaço. Então a tendência é normalizar e voltar, à medida que aumentar a demanda, vai voltar a subir. Só que mais ou menos também, porque esse movimento que aconteceu, ele também retrai o plantio, ele acelera as colheitas, o pessoal ou retarda, o pessoal assim, diminui a produção. Nem tanto no caso do café, porque no caso do café, eu não lembro qual que é o ciclo de produção, mas demora para colher, né? Se fosse feijão, ia afetar mais. Café, o ciclo de produção do café... 7 meses, só isso? Olha... o pessoal vai evoluindo as plantas, né? Elas vão ficando mais rápidas. Então, eu li aqui, né? Então, realmente afeta a produção. O pessoal que ia plantar bastante já diminui o plantio, tira o pé. Pô, não vai dar para vender, vai cair o preço, eu vou ter prejuízo. Então, leva um tempo até normalizar a coisa, sabe? Porque afeta toda a cadeia produtiva. Uma situação como essa, né? O esplendor do loirão, né? Do lourão, afetou toda a cadeia produtiva e muita gente acaba desistindo, né?
o esplendor, o sorriso do majestoso líder inquestionável, enfim, da NDI, a nova direita internacional, lá do apologista pagão Alain de Benoit. Ou Steve Bannon. Pega qual você achar melhor. Ou o grupo Yuzinski, satanista dissidente da União Soviética, do Dugin. Você escolhe. Tá? Então, é preciso entender, pessoal, porque senão a gente acaba sendo alienado. Não adianta nada você saber que existe conspiração se você não sabe quem são os atores e como eles jogam o jogo. Tá? Agora eu vou vender meu peixe também, né? Ó, a gente lançou uma oportunidade bem interessante, né? Que é só R$ 29,90 por mês, tá? R$ 29,90 por mês. O link tá na descrição. É o Pentágono. Por que Pentágono? Porque são 5 conteúdos fechados. Tá? O Metafísica, a Outra História do Mundo, o Geopolítica e Conspirações, Geopolítica Avançada, que tinha um conspiratório, né? Tá lá dentro. Formato da Terra e Verdadeira História do Brasil. É o Pentágono, tá? É o Pentágono. Agora o Pentágono virou Departamento de Guerra, então eu me apossei do termo. Dane-se. Né? Agora a gente é o Pentágono. Tá? Eles não mudaram o nome lá, agora não é mais Pentágono, agora é Departamento de Guerra dos Estados Unidos, não é mais Departamento de Defesa. Não, então a gente criou o nosso Pentágono. Então aqui é o essencial, tá? R$ 29,90, tá extremamente barato, você pode pagar mensal, tá? É uma oportunidade, é o essencial. Ao todo ali tem 379 aulas, tá? Mas não vai ficar nesse número, vai aumentar. Até em 2026 eu pretendo ter uma rotina semanal dessas aulas. Esse ano, como foi um ano que, como eu falei, né, eu vinha concluindo a antropologia, né? Então eu acelerei o máximo possível, peguei o máximo possível, fiz trabalho de graduação, fiz um monte de coisa, peguei 9 matérias para finalizar rápido, né? Enfim. Então, acabou que, assim, eu fiz bastante aula esse ano, mas a gente focou mais no Cronologia do Apocalipse, que a gente fez acho que já tem 42 lives, né? Não, tem mais, na verdade, porque tem outros módulos ali. Então, a gente fez bastante coisa. Mas ano que vem, 2026, eu vou estar mais tranquilo, então eu pretendo fazer bem mais, tá? Tanto no Cronologia quanto nesses outros conteúdos aqui, no Metafísica, as lives proibidonas, o lado oculto da sociedade, enfim, mas já tem muita coisa ali, né? Tá. Deixa eu mostrar como que é lá dentro, né? Deixa eu só trocar essa tela aqui. Já pegar uns conteúdos proibidão ali fechado. Aqui, tá. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão vendo, né? Beleza. Bom, aqui é dentro da plataforma, né? Aqui tem um banner novo lá em cima, a biblioteca, tá? Aqui, isso daqui são módulos. Cada um desses que você entrar vai ter um monte de aula. Por exemplo, Brasil, Profecias e Quinto Império, da Verdadeira História do Brasil. Esse módulo aqui tem 8 aulas. O módulo Nação Templária, Profecias e Quinto Império, Nação Templária e Nação Templária da Ordem de Cristo. Tem 21 aulas, tá? E assim, então, cada quadrinho desses aqui, que você está vendo aqui, é um módulo que tem um monte de aula, tá? É um tema específico, né? Cada linha dessas é um curso. Então, aqui é a Verdadeira História do Brasil, aqui são os módulos, né? Pré-história e Brasil dos Fenícios, Guerreiras Amazonas e Gregos Antigos, Sumérios e Babilônios, Hebreus de Ofir, a Ioctonia Brasileira, Rei Salomão, a Solimônia Brasileira, são 2 períodos, Brasil, Profecias e Quinto Império, são os estudos que têm relacionados a esses temas, tá? Vídeos editados, aulas, lives, a maioria são aulas editadas, né? Aqui, esse aqui já tem um formato mais documentário, que é a Outra História do Mundo, a Saga dos Elohim e a Pré-Criação do Mundo, Deuses, Arcontes e o Demiurgo, Atlântida, Hiperbórea e o Enuma Elish da Babilônia, cada um é um módulo desse curso, né? O Éter, Aions, Ocultistas, Tartária e Dilúvio, Tartária, a Realeza e o Verdadeiro Graal,
a Era Cristã e o Rei do Mundo. Aqui tem um módulo do professor Lucas Máximo Alves, Bíblia Científica, e as lives, o ao vivo aqui, né? Tá? Esse aqui, como eu não vou passar a cronologia, porque eu estou falando do pacote aqui hoje, né? Depois a gente tem a cronologia para quem é aluno, que está aqui, que é o meu projeto com o senhor Eduardo no canal Yeshua. E voltando ao pacote, o Pentágono, né? A geopolítica avançada, que era o conspiratório. Até o começo aqui é só geopolítica, depois começa as conspirações. Conspiração, Illuminati, Rothschild, maçonaria, né? Horda Negra, Agenda do Caos, arquivos, conteúdos censurados. Aí o Metafísica, que é só o sobrenatural, mesmo nível do conspiratório, mas é só focado no metafísico, lá do culto da sociedade, lives secretas de um Constantine da vida real, e por acaso, né? Enfim. Lá eu explico melhor, né? Se você quiser saber, você entra lá. Não vou ficar falando abertamente aqui, dá pano pra manga aí pra gente ruim ficar falando besteira, né? Então, revisão cosmológica e científica no Formate, continuidade física do universo, Terra-cratera, teoria de Godgev-Lambst, cosmovisão e física quântica, éter, a caixa, Cora e a cosmologia secreta, com o professor Marco Vital, esse último módulo aqui. E por aí vai, essa é a pegada, tá? E aí é só vocês entrarem ali no Pentágono, o link está na descrição, está embaixo do vídeo, tá? Eu vou colocar no chat ali também e vou fixar para quem quiser, ok? Isso, acho que o Marcelo já colocou ali, né? Beleza. Não sei se está funcionando, é só fixar aqui, tá? Pessoal, pega esse último que eu coloquei ali no isso e quem quiser pode fixar lá. Bom, vamos continuar então. Agora deixa eu aumentar. Deixa eu voltar para mim aqui. Bom, beleza, pessoal? Então, assim, a gente vive um momento de definições, tá? Não é à toa que criaram lá a Agenda 2030, né? Das Nações Unidas. Não é à toa que todo mundo já está falando em tempos finais. A gente vive um processo de inversão do qual se conhece muito pouco, se sabe muito pouco do que realmente vai acontecer ou que pode acontecer. Os cientistas vêm cheios de passação de pano, dizendo, não tem nada a ver, não vai acontecer nada demais, né? O pessoal lá vai falar, o Sacani vai querer dizer que está tudo tranquilo, o máximo que vai acontecer é queimar alguns aparelhos e tal, né? Fica tranquilo, isso na pior das hipóteses, se tiver tempestade solar durante. Então o pessoal vai vir com umas ideias assim, meio que, tá tudo certo. Só que quando você olha ao redor, o que você vê? Tornado no Brasil, basicamente. Ciclones, cidades sofrendo com secas. Uma cidade foi varrida no ciclone anterior, não esse de agora, né? Não dessa semana, que também teve uma que foi afetada no Rio Grande do Sul, mas teve uma cidade no Paraná que foi varrida do mapa. 95% da cidade foi destruída por um tornado. Quando que você ia falar disso no Brasil? Né? Então, as coisas estão mudando, sim. Tá? A gente vive uma definição de eras, e sempre que há uma transição de eras, a gente tem, especialmente algumas eras específicas, né? Porque há uma relação da Terra com o céu, como é o caso da que a gente está vivenciando, transição de Aquário, você vai ter uma série de efeitos devastadores, né? E você pode não acreditar nisso, mas no conhecimento antigo, tá, essas coisas eram comuns, assim, todo mundo, não era nenhuma questão de acreditar, as pessoas meio que conseguiam perceber essas relações, né? Entre certos processos astronômicos com padrões da Terra, até porque o cosmos é o mesmo, é um cosmos, né? Tudo está relacionado. As pessoas percebem que determinada lua afeta a mulher de uma certa forma, então a mulher sente o corpo diferente. Então tudo isso era muito mais levado em conta quando nós não éramos uma sociedade completamente materialista. Então as sociedades eram pautadas nesses valores, nesses saberes também. Elas eram formadas dessa forma, né? Então, por isso
era absurdo se imaginar uma sociedade totalmente materialista onde o mercado seja a única coisa que importa no final das contas, o lucro ou o prejuízo. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista geracional da humanidade, né? Na ancestralidade, isso não tem sentido, né? Então, até uma vez um ANCAP me acusou de ser regressista e primitivista, o Porto, o Alexandre Porto. Falou que eu era regressista e primitivista. Não é questão de ser regressista nem primitivista, a questão é simplesmente que existe uma tradição, e essa tradição envolve saberes específicos que as pessoas detinham. Então, a gente presume, né, isso, a antropologia critica demais esse tipo de mentalidade que aconteceu até aqui no passado. A gente sempre presume que a nossa cultura é a única que importa, é a melhor de todas. Só que a antropologia, ela pega esse raciocínio para criticar, por exemplo, os colonizadores, entre aspas, né? O pessoal que veio da Europa, que trouxe a civilização ocidental para cá, estabeleceu novos fundamentos para a civilização, e a gente fala, eles sempre tinham a própria cultura como a superior, a mais elevada. E de fato, né, isso é o etnocentrismo, né? Então eles tinham, tanto na questão da própria etnia, que eles consideravam como modelo, que isso levava a padrões de comportamento abusivos, né, racistas e tudo mais, que hoje a gente percebe que é errado, mas também, na época, no âmbito cultural. Então, a nossa cultura é superior. A gente sempre acreditava nisso. Só que hoje a nossa ciência, ela faz exatamente isso. Ela critica os antigos por fazerem isso, mas ela faz pior. Ela adotou uma perspectiva quantitativa, uma ciência completamente materialista e quantitativa, ou seja, ela só se preocupa em medir. Então, a gente vai para a física quântica, vai para as partículas subatômicas, a gente quer saber qual que é a distância de uma estrela, quantos anos-luz essa estrela está aqui, que importa para você se ela está a 1 ano-luz, que é 300 mil quilômetros por segundo durante um ano, é uma distância bizarra, que você não consegue sequer assimilar, ou se ela está a 100 milhões de anos-luz. Não faz a menor diferença. Isso produz, conforme o Dr. Wolfgang Smith expôs, um atrofiamento quantitativo. Atrofia a sua capacidade de quantificar as coisas, de assimilar. Isso gera um problema cognitivo. Você não consegue mais ter contato com a realidade. A realidade se torna uma coisa muito distante, né? Então, no átomo ela é extremamente pequena, no espaço ela é extremamente grande e longe. Tá? Então, isso é decorrente, primeiramente, do materialismo, que advém do cientificismo, que advém do iluminismo, né? Então você vai ter toda essa formação de pensamento e, com o tempo, adota-se a análise quantitativa. E o que deixa de se adotar? Deixa-se de adotar a análise qualitativa, que são as qualidades, os valores das coisas. E quando a nossa análise era mais qualitativa que quantitativa, até pela questão de falta de ferramentas para se aferir, né? Na verdade, nós nos viciamos em ser quantitativos, mas nós deixamos de observar o qualitativo, que eram essas coisas, né? Por que aquilo existe? Por que eu existo? Por que o ser é dessa forma? Você olhava a água não só como H2O, você olhava para a água como um elemento da vida, um elemento cósmico, fundamental, quase sagrado, quase entre aspas, né? Porque era sagrado. Então, você observava os efeitos astronômicos nas colheitas, você observava os ciclos lunares, como que afetava os animais, as pessoas, as mulheres, os ciclos menstruais, né? Então, tudo isso tinha uma relação, e isso é a ciência qualitativa. Tá? Só que a ciência qualitativa, ela transcende o materialismo. Por isso ela foi deixada de lado, porque a gente adotou o materialismo na nossa humanidade atual. E nós, na nossa arrogância extrema, partimos do pressuposto que esse é o melhor modelo de todos.
E aí começa a se construir as bases para o padrão que George Orwell escreveu no filme 1984. Tá? Então, para quem nunca leu, é interessante, recomendo a leitura. Eu tenho aqui, não sei onde que está agora. Assim, você nem precisa ler, na verdade, esse livro, se você não quiser. Eu recomendaria outras leituras melhores, tá? Mas, assim, simbolicamente, ele te ajuda a entender muita coisa. Tem um filme, veja o filme, se você não está com paciência para ler, né? Você vai entender também. O Orwell é interessante porque ele foi... Ele vivenciou, né, em algum momento, ele nasceu na Índia, né? Isso, só que ele é britânico, né? Isso, ele teve uma experiência no socialismo soviético, tá? Então, aí ele denunciou, esse livro eu li dele, que é A Revolução dos Bichos, que fala bem do... Então, assim, ele traça, ele pega o extremo do comunismo evoluindo para uma tecnocracia, basicamente, né? E isso a gente percebe que tem muito a ver com o que a gente vive hoje, né?